Oi, gente, eu sou a Manu Paruski e hoje a gente começa mais um Pode Falar. Para o programa de hoje eu trouxe uma convidada muito especial para a gente falar de um assunto que é sério, né? Que é um assunto que já foi tratado aqui no outro podcast, no Pode Mais, da minha chefe, da Aline, mas que é um assunto muito importante, que a gente tem que sempre estar falando como uma forma de esclarecimento e até como um ato de prevenção, né? Que é o Setembro Amarelo. A gente já está no finzinho de setembro, mas ainda estamos em setembro, né? E o Setembro Amarelo é o mês de combate e prevenção ao suicídio, né? E agora eu vou deixar a minha convidada se apresentar, nos falar onde ela trabalha, a sua profissão. Isso. E há quanto tempo trabalha aqui no Feliciano? Tá bem. Então, meu nome é Carla Simone Rodrigues Santos Pego, um nome bem grande. Eu sou psicóloga, né? Sou formada há 13 anos, trabalho em Dom Feliciano já fazem 10 anos, uma década, bastante tempo. E como a Manuela falou, é importante a gente tratar desse tema não só nesse mês de setembro, mas poder sempre falar sobre esse assunto, né? Porque ele tem uma dimensão enorme, assim. E quanto mais a gente falar, mas a gente vai estar acabando com tabus, né, que existem em relação a esse tema. As pessoas têm medo de falar por acharem que vão estar estimulando mais as pessoas, os adolescentes, a praticarem ou a fazerem. Não, quanto mais a gente vai falar, mais a gente vai estar prevenindo, né, que essas situações, tentativas, ideação suicida ou o próprio suicídio em si aconteça. Aqui em Dom Feliciano, eu trabalho então como psicóloga no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é dentro da assistência social. Existe o CREAS e o CRAS, e eu e minha colega Fabrícia, assistente social, a gente trabalha com violação de direitos. Então, mulheres, idosos, crianças, que são vítimas de alguma forma de violência, de abandono, de negligência. E como tu disse, né, esse tema ainda tem muito tabu, muita gente pensa que falando tu tá estimulando, né? Exato. E também pensam que não tem aqui no Feliciano, como tu já disse, existem casos aqui, né? E a gente sabe que não é verdade mais aquilo que só existe na internet, que só estão mostrando ali por uma mídia. Eu sei que tu não pode expor muito, mas a gente tem muitos casos. Tu já atendeu pacientes, não sei se é tu que atende, mas tu já atendeu pacientes graves aqui no Feliciano? Isso, assim, como eu estava falando antes, o meu trabalho aqui é vinculado à assistência social, ao CREAS. E dentro do município existem outros profissionais vinculados a outros serviços que atendem especificamente essa demanda. O que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar? Que em Dom Feliciano, claro, como eu não trabalho dentro dessa área, eu não vou conseguir passar números de casos, estatísticas, né, aqui no programa. Mas, assim, a gente sabe de casos ano passado, nos outros anos, de pessoas que vieram a cometer suicídio, né, casos até de pessoas conhecidas dentro da cidade. Mas, falando um pouquinho dessa rede de atendimento, então, eu trabalho dentro da assistência social do CREAS, junto com a minha colega assistente social Fabrícia. Tem também a Priscila Pires, né, e a Indira, que é assistente social, a Priscila Pires, psicóloga, que trabalham dentro do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que seria a situação de prevenção, né, assistência social básica. Existe também a psicóloga da saúde. Tanto a psicóloga da saúde quanto a psicóloga do centro de atendimento junto com as suas equipes, elas trabalham mais especificamente com essa demanda de atendimento de pessoas que estão com algum sofrimento mental, né, um sofrimento emocional. Então, assim, a psicóloga da saúde, de que forma que eu consigo atendimento na saúde? A faixa etária é a partir dos 16 anos de idade e é necessário, que a psicóloga alicier, é necessário o encaminhamento de algum médico para atendimento na saúde. Lá para o centro de atendimento, a Cíntia, ela tem 20 horas só, mas ela atende a demanda de todas as escolas, né? Mas é necessário, então, o encaminhamento da escola para o atendimento da Cíntia. Lá também tem uma equipe no centro, né? Tem a psicóloga, tem também atendimento psicopedagógico, né? Mas o encaminhamento é via escola, via equipes das escolas. Além desses atendimentos, todos somos psicólogos, né, então as equipes junto com o assistente social, a gente tem também o psiquiatra, né, atendendo aqui em Dom Feliciano, que é nas segundas-feiras, e para o psiquiatra é necessário também o encaminhamento de um médico clínico, ele vem a Dom Feliciano todas as segundas. E a gente sabe que a nós de fora, que estamos vendo alguém, a gente pode ajudar de alguma maneira, né? Que comportamentos que a gente pode observar em alguém que
por exemplo, pode estar desenvolvendo uma depressão ou algum outro transtorno, de alguma maneira que a gente possa ajudar. Isso. Manu, eu acho até que a gente pode começar sobre isso pensando no caso que começou lá o Setembro Amarelo, né? Que foi no ano de 1994. Por que Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é um mês, sim, de prevenção, que a gente fala bastante, quanto mais a gente falar sobre esse tema, melhor. Mas por que surgiu o Setembro Amarelo, né? Foi porque lá em 1994, um adolescente de 17 anos, o Amy, o nome dele, ele cometeu suicídio porque ele estava em grave sofrimento, assim, né? E no dia do velório dele, por que Setembro Amarelo? Porque no dia do velório dele, ele tinha um Mustang amarelo, e no dia do velório dele, a família entregou frases de pensamento positivo, assim, de otimismo, de esperança, com uma fitinha amarela no dia do velório dele, como uma forma de suporte às pessoas que estivessem passando pelo mesmo sofrimento. Então, o que tu perguntou, assim, né, Manu, de que forma que a gente pode observar, tanto na criança quanto no adolescente, a gente está pensando um pouco em adolescente, mas todas as demandas, todas as idades, as faixas etárias, elas podem estar apresentando algum sofrimento, né? Uma depressão, ansiedade, que pode vir a pessoa a ter vontade de cometer algo contra si mesmo, ou um pensamento, ou uma ideia suicida, né? Então, de que forma que a gente pode observar em quem está na nossa volta, né? O comportamento, a forma de agir diferente. Então, a depressão, né? A gente pode ver que a pessoa está um pouquinho mais retraída, ela está se isolando cada vez mais, começa a apresentar alguns sintomas como muito sono, hipersonia ou sono de menos. Ela pode estar apresentando falta de apetite ou apetite demais. Então, a gente, tristeza, sofrimento, choro. Então, a gente vai vendo assim, nos faz acender um sinal de alerta, né? Bom, mas por que ele tá diferente? Ele tá diferente, né? Eu vou ter que procurar ajuda em algum lugar. E o que a gente tem que ter muito em mente, assim, que quando a gente observar alguém perto da gente, né? Do pai, mãe que tá ouvindo, familiar, é necessário que a gente possa buscar ajuda, porque a gente, enquanto família, claro, a gente vai poder dar carinho, amor, atenção, entender que aquele comportamento que a pessoa está tendo, bom, pode ser um adoecimento, e sendo a depressão uma doença, ela precisa ser tratada, né? Então, para isso, daí eu vou precisar buscar ajuda, né? Buscar ajuda desses profissionais que eu citei antes, que compõem a rede de atendimento aqui em Dom Feliciano. Isso já era uma pergunta que eu ia te fazer. Assim, quando a gente vai falar com alguém, o melhor é a gente, antes, não sei se fala antes de procurar atendimento, se vai conversar com a pessoa, perguntar diretamente para ela, abertamente, o que ela tá pensando, ou não é uma melhor opção? No caso... Bom, é que assim, ó, a gente que trabalha, eu não aqui, porque lá em Camaquã, aqui em Dom Feliciano não, mas lá em Camaquã eu trabalho num serviço de saúde mental que é o CAPS. Lá em Camaquã faz parte da nossa ficha de acolhimento identificar se aquela pessoa está em risco, né? Então, sim, é uma pergunta que a gente vai ter que fazer, mas enquanto profissional. Sim. Mas enquanto familiar, eu fico pensando que isso é muito difícil, né, Manu? De uma família poder até aceitar que o seu filho, o seu sobrinho, o seu familiar tá tentando ou fazendo uma tentativa de suicídio ou tendo um pensamento, eu quero fazer alguma coisa contra mim mesmo, né? É difícil, né, Manu? Às vezes tu pensa em ajudar e aí tu pensa, nossa, eu posso estar piorando a situação dele se eu perguntar. Isso. Se eu chegar nele e perguntar, vou tornar, por exemplo, aquilo real. Eu acho que o que tem que identificar, Manu, é assim, ó, se essa pessoa tá em sofrimento, e isso a gente consegue observar enquanto família, pelo comportamento dela. Aí só tá muito triste, muito chorosa, né? No adolescente a gente vê outros sintomas da depressão, que tem a questão da irritabilidade, né? Diferente do adulto. Então a gente vai observando no dia a dia, no comportamento, o que tá de diferente, né? De que forma que eu posso ajudar? Talvez essa pergunta que tu falou, a gente não possa observar, fazer diretamente, né? Porque senão, porque como a gente não tem o preparo dentro da família, né? Enquanto leigo, né, de trabalhar essa questão, a gente tem que primeiro acolher aquilo que a pessoa está sentindo. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Tentar identificar o que está acontecendo. E aí eu acho que o principal é buscar ajuda, é buscar atendimento. E olhar e entender que, bom, a pessoa pode estar em sofrimento, a pessoa pode ter depressão, não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? O que a gente vê muito nos adolescentes hoje em dia?
a questão da automutilação, né? Então essas demandas, elas vêm muito das escolas, para quem atende especificamente essa faixa etária e essa demanda, que é aí tanto psicólogos, profissionais da educação, quanto os profissionais da saúde, né? Então adolescentes que estão se automutilando, ou seja, provocando alguma coisa contra si mesmo, né? E aí o que eu tenho que atentar? Que isso é um adoecimento, isso é um sofrimento, né? No momento que eu tô me mutilando, machucando a mim mesmo, eu tô querendo de alguma forma anular aquilo que eu tô sentindo emocionalmente. E aí o adolescente acaba se cortando para como se fosse assim, nomear aquilo que eu tô sentindo, né? Então, isso é muito grave, né? Isso não é besteira, é uma coisa muito séria. Isso é séria. Tipo, um sinal de alerta máximo, Exatamente. Assim, E precisa ser cuidado. Eu preciso levar essa criança, esse adolescente, para atendimento, para ele ser tratado. Por quê? Porque ele está em sofrimento. Ele está pedindo ajuda de alguma forma, e ele está manifestando isso. Pode estar manifestando isso através da automutilação, né? E agora a gente falou da automutilação. Nas escolas também tem muitos casos, né, de crianças tendo ansiedade, tendo crises de pânico e às vezes não sabem, né, o porquê daquilo tá acontecendo. Isso. Não é uma questão até de sentimento, até os professores mesmos eles não sabem muito o que fazer. Então a melhor coisa é buscar ajuda com um profissional. Isso, chamar, na verdade, a escola, o papel da escola vai ser, claro que os professores, e aqui eu aproveito a oportunidade para dar parabéns para todas as equipes de todas as escolas, porque além da questão, porque é tudo uma coisa só, né, o ser é biopsicossocial, e aí o professor, a equipe diretiva dentro da escola, todos os profissionais da escola, tem que tentar, de alguma forma, atender a todas essas necessidades, né, e o professor, depois da família, é a primeira pessoa que acolhe, que escuta, que entende, né? Então, o que o professor vai ter que fazer? Primeira coisa, vai ter que chamar o familiar, né? Primeira coisa, eu não vou poder encaminhar, e claro, isso é uma coisa que eu tô falando, mas que todas as escolas, Sim. Todos os profissionais, eles já fazem isso, né? Então, eles chamam primeiro o familiar para poder entender o que tá acontecendo, até para eu poder pedir para esse familiar encaminhar ele para algum serviço de atendimento, né? Então isso as escolas já estão acostumadas, elas já fazem esses procedimentos de encaminhamento quando observam que a criança está em sofrimento, né? E eu acho que a função da escola também é muito importante, porque às vezes, até que no nosso município, né, que podemos dizer que é tipo um município mais de interior, que os pais não têm muito conhecimento, às vezes tem até uma certa negligência com isso, com a criança tá sofrendo, a escola eu acho que faz esse papel também, né, de ser um ouvido, de poder atender aquela criança de acolher, né? E tipo, ver que não é uma bobagem, como os pais algumas vezes podem dizer, né? Exatamente. Porque a gente sabe que tem pais que não vão acreditar, principalmente vão dizer, nossa, ali, ó, vai colher uma batata que vai passar, sabe? Exato, não vão dar significado para aquilo que a criança ou o adolescente estão sentindo. E aí, claro, por não saberem, por não conhecerem, por negarem, porque é difícil enxergar que o filho está em sofrimento. Né? O que eu vou fazer com isso agora? Me coloco também no lugar deles, né? Então, depois da família, e muitas vezes, assim, nas situações que lá no CREAS a gente acompanha, eu e a Fabrícia, infelizmente, às vezes as crianças sofrem situações de violência dentro da sua casa, né? Então, quem é que se torna cuidador daquela criança? Quem é que vê aquela criança todos os dias? É o professor dentro da sala de aula. Então, a função do professor da escola é primordial no desenvolvimento da criança, né? Para esse olhar que tu tá falando, para esse cuidado, para essa atenção, né? De poder nomear junto com a criança o que ela tá sentindo. E a partir disso, acionar o responsável para poder correr atrás de atendimento para essa criança e esse adolescente. E quando a gente busca ajuda, tem casos que se usa o remédio, né, a medicação, em todos os casos, ou tem casos em específico que vai ser usada a medicação? Bom, o que é o principal, assim, essa criança, primeiro, ela precisa passar pelo atendimento do psicólogo, né, e aí o psicólogo, ele vai avaliar, né, identificar o que a criança está sentindo, e vai ver se é necessário, bom, isso eu tô te falando, no caso, aqui, especificamente, os psicólogos que trabalham aqui em Oferecendo com essa demanda, é a Cíntia, no Centro de Atendimento no CRUI, e a Alicie, porque eu e a Priscila Pires, a gente não pode fazer atendimento clínico, né? Então, assim, essas profissionais que fazem o atendimento mais clínico de cuidado da saúde mental, elas vão ter que avaliar
o que essa criança está apresentando de sintoma, né? Será que eu vou conseguir só com atendimento, só com psicoterapia? Ou se ela está apresentando uma gravidade dos seus sintomas, ou em risco, né? Porque isso também a gente tem que avaliar. Daí pode ser que eu precise encaminhar para o psiquiatra fazer uma avaliação, que não necessariamente ele vai ter que entrar com medicação, mas primeiro ele vai ter que avaliar, né, e ver o que ele vai definir enquanto tratamento, né. Mas a base de tudo é o atendimento psicológico. Tem algumas coisas, tipo, por exemplo, eu já li na internet que praticar exercício físico te ajuda com a cabeça, te ajuda a ficar mais feliz. Tem algumas coisas que a pessoa mesmo pode ver. Não sei, eu acho que enquanto ela ainda tá num estágio mais não tão avançado, ela ainda sofrimento, né? Ela ainda talvez consiga perceber, né? Eu tô ficando mais triste. Será que tem alguma coisa que ela pode buscar, que ela pode fazer? Isso. É que, na verdade, como tu mesma falou, Manu, é difícil quando a gente tá muito deprimido, a gente conseguir entender as coisas dessa forma. Porque um dos sintomas da depressão é a perda de prazer pelas coisas, a anedonia, né? Então, no momento que eu tô muito ruinzinho, muito deprimidinho, eu não vou conseguir sentir essa vontade que me mobiliza a fazer essas coisas que tu tá falando, né? Por isso que a primeira coisa é buscar atendimento. Depois disso, a gente vai conseguindo vincular esse adolescente, essa criança, esse adulto, a outras atividades que possam sim, como tu tá falando, melhorar o humor, né? Porque a gente sabe que a atividade física, ela vai gerar mais hormônio, produzir mais hormônio, que vai melhorar o humor da pessoa, né? E sim, é um fator protetivo, né? Um fator que estimula mais a questão de uma melhor sensação, assim, de alegria, de entusiasmo. E para diferenciar, por exemplo, um caso que é mais grave, que é isso, tu já disse, né? É um profissional que tem que fazer. Então Exatamente. É sempre buscar ajuda. Sempre buscar ajuda, sempre assim, ó. E aí, se eu, enquanto pai e mãe, não tô sabendo o que fazer, tô vendo que o meu filho tá mais tristinho, posso pedir para um outro parente observar ou conversar para tentar entender no início o que está acontecendo. Mas o principal é a gente poder pensar assim, ó. A gente tem onde ser atendido, né? A gente pode contar com os profissionais que vão ajudar e que vão fazer com que o meu filho, com que a minha filha, ou com que o meu parente, né, sendo adulto, possa ser ajudado de alguma forma, ser tratado para poder cada vez mais melhorar, né? Se sentir melhor, mais esperançoso, poder traçar planos, projetos, isso que é importante. E a depressão e a ansiedade com o atendimento, elas têm cura? Tem cura, a gente precisa de atendimento psicológico, colocar essa pessoa em atendimento psicológico regular, né, como eu tinha te falado antes, e passar essa pessoa, se necessário, para atendimento com o psiquiatra, né, para que juntas, os dois profissionais juntos, né, vão com certeza proporcionar cada vez mais uma melhora para essa pessoa, né. Então, sim, ter cura, a pessoa ela vai melhorar, a pessoa vai começar, quando a gente tá com depressão, a gente perde a esperança, né, então no momento que eu me coloco em tratamento, eu vou resgatar de novo a minha vontade de viver, a minha esperança, né, e esse é o objetivo do tratamento. Como tu disse, a pessoa perde a esperança, né? Mas eu acho que quem tá na volta, então, o bom da gente até explicar que tem cura é que a pessoa que tá na volta não vai perder a esperança também. Exato. Vai cada vez mais investir o seu olhar, o seu cuidado, a sua atenção. Porque muitas vezes, até a pessoa que tá na volta, ela precisa de cuidado também, né? Porque é sofrido para um familiar dar conta do sofrimento do seu filho, né? Da sua filha, ou de qualquer outro membro, né? Da sua convivência. Até eu acho que os amigos também têm uma função importante aí, né? Porque, querendo ou não, com os amigos é onde tu passa a maior parte do tempo, né? Isso, mas aí, Manu, a gente tá trabalho. Aí a gente pode falar de diferentes faixas etárias, assim, né? Sim, eu tô falando mais nos adolescentes. Isso mesmo, Manu. Quando a gente é adolescente, então, a gente sabe que a nossa identidade, ela se forma através da convivência com um grupo de iguais, né? E acontece naturalmente, faz parte do nosso desenvolvimento emocional enquanto adolescente, a gente tem um certo distanciamento necessário dos pais para que a gente possa se identificar com um grupo de iguais, né? No momento que eu me identifico com um grupo de iguais, isso vai estar me tranquilizando, eu vou ter uma sensação de pertencimento. Eles estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. E isso é saudável, né? Eu vou estar sendo aceito por um outro grupo que não é o grupo da minha família que esteve sempre ali comigo, né? Então,
com isso, o meu grupo de iguais que eu tô convivendo, eles vão poder junto me ajudar a dar conta daquilo que eu tô sentindo. Eu vou aprender a nomear aquilo que eu tô sentindo através do olhar do meu próximo também, porque tá vivendo as mesmas coisas que eu tô vivendo. Isso tu falou na palestra, né? Porque eu te vi na palestra lá no IFE, onde eu sou aluna, e foi aí daí que surgiu a ideia de fazer o podcast. Isso aí. E eu acho que é realmente isso. Eu tava pensando, a gente conversa muito com os nossos colegas pra ver, nossa, eles estão sentindo a mesma coisa que eu. Isso então é conforta, isso. não conforta, Manu? Conforta, né? Isso, claro, dentro de um desenvolvimento saudável. Sim. O que a gente pode, às vezes, os adolescentes, infelizmente, aí a gente tem que ter muito cuidado, enquanto responsável, enquanto familiar, para a questão do que ele está pesquisando na rede social ou na internet, que uso ele está fazendo disso, né? Sim. Então, às vezes, eu não busco no meu grupo de iguais, eu busco ali na internet, e aí o que eu tô procurando, né? E aí tem infelizmente tem coisa, às vezes, ruim e negativa, para quando eu não tô bem, eu acabo procurando, né, formas de fazer, de praticar, de tentar, e isso é muito arriscado, né? Então, sim, eu procuro esse suporte com o meu grupo de iguais, e isso é extremamente saudável, assim, né? Nossa, cada vez mais eu me sinto fazendo parte de algo que não seja a minha família, e isso é extremamente saudável. E como tu disse já da internet, né, tem muita coisa boa na internet, mas quando a pessoa já não tá bem, a internet tem que ser supervisionada, né? Isso, porque senão eu vou acabar buscando algo que vá ampliar o meu sentimento mais negativo, assim, né? Coisas que infelizmente não vão me trazer algo bom, né, para aquele momento que eu tô vivendo. Então, o principal é poder entender que sim, eu posso contar cada vez mais com a ajuda das pessoas que estão na minha volta, assim, né? E já na questão de ajuda, eu quero te pedir de novo para passar pra gente aonde é que podem buscar ajuda aqui no Feliciano. Exato. Em quais locais e com quais profissionais. Isso. Porque é tudo da saúde, né? Tudo grátis, tudo gratuito. Pelo SUS, né? SUS, que é maravilhoso, gratuito. Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, existe, então, tem a psicóloga Lissier, que ela atende na saúde, só não vou saber a carga horária dela, mas não sei se são 20 horas ou mais de 20 horas. Então, para a Lissier, chega ali na recepção, com o encaminhamento com as gurias da recepção, o encaminhamento daí de um médico acima de 16 anos a idade, então, que tem que procurar atendimento ali na saúde com a psicóloga. Daí precisa de um encaminhamento, então, com a psicóloga Cíntia, que faz parte da equipe lá do CRUI de atendimento, né? A Cíntia, então, atende crianças e adolescentes que são encaminhados pelas escolas, né? A Cíntia trabalha 20 horas aqui em Dom Feliciano, e tu imagina quantas escolas são, né? Então, eu sei que ela tem uma lista de espera de atendimento, porque é difícil dar conta, né? Porque são bastante escolas, assim, né? Que precisam desse olhar, desse atendimento. E aí tem a Priscila Pires, que é psicóloga, e a Indira, que é assistente social do CRAS, que está dentro da assistência social, mas as gurias trabalham com a proteção social básica, ofertando ali no CRAS, tem isso que a gente não tinha falado, bom que tu perguntou de novo. Então as gurias, a Priscila não tem como fazer atendimento clínico, mas o CRAS, ele oferta assistência social, o secretário Samir, eles ofertam oficinas de artesanato para crianças e adolescentes, também para adultos, né, mas falando mais de criança e adolescente, e eles estão fazendo, né, isso é muito importante também, quando né. Quando eu era criança, eu participava do circo, da aula de desenho. Exatamente, e é maravilhoso, né, Manu? Então agora, nesse momento, tá tendo artesanato e tá tendo culinária para crianças e adolescentes, é um amor. Que incrível! É um amor, e as turmas são cheias, assim, o professor é a Lourdes. E... a tia Lourdes também, né? Exato, outra cuidadora, mãezona, assim, né, acolhedora. Nossa, sim. Então, o CRAS oferece esses serviços, assim, então, para as crianças e adolescentes, isso, né, Manu, é protetivo para quem está em sofrimento, para criança e adolescente que está em sofrimento. No momento que eu consigo incluir o meu filho em atividades como essas, eu estou promovendo saúde, estou promovendo cuidado, né? Ele tá menos fechadinho no quarto, menos fechado no mundinho dele, né? Sem falar que tá aprendendo, tá produzindo, tá socializando. E aí, eu e a Fabrícia, a gente trabalha mais com pessoas que sofreram alguma forma de violência, né? Então a gente trabalha muito via conselho tutelar, e o conselho tutelar, ele sempre que pensa em criança e adolescente que está sofrendo alguma situação,
tu aciona o conselho tutelar para o conselho tutelar fazer visita, né, na família, na residência. Então, às vezes, a grande maioria das vezes, quando a escola precisa de ajuda em relação a determinada família, elas acionam o conselho tutelar aqui de Dom Feliciano. E a gente do CREAS, eu e a Fabrícia, a gente trabalha muito junto com o conselho tutelar, fazendo visitas, né, indo nas escolas, mas tratando mais essa questão da problemática da violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, e além disso, o psiquiatra, que atende aqui na UBS, aqui em cima, todas as segundas-feiras, para consultar com o psiquiatra, tanto faz criança ou adolescente, adulto, é necessário o encaminhamento médico. Aí a gente precisa tirar uma ficha, conseguir um encaminhamento, e aí o médico vai avaliar, né, se é necessário ou não, e vai fazer um encaminhamento daí para o psiquiatra, que está aqui oferecendo todas as segundas-feiras. Então, a primeira coisa é buscar ajuda com uma das meninas que tu falaste ali, nos lugares. Se tá na escola, via encaminhamento da escola, se tá com mais de 16 anos e tá apresentando algum sintoma de depressão, de ansiedade, né, e também outros transtornos mentais, né, é via encaminhamento de médico, para ali na recepção, que aí as gurias vão agendar o horário com a psicóloga Alicia. E eu acho que a melhor coisa é buscar ajuda, né? Se tiver desinformado, alguém vai ajudar. É necessário o tratamento, assim, né? Se às vezes não souber onde ir, vai em algum lugar e pergunta, que aí sempre vai ter alguém ajudando. Desses serviços, a gente vai conseguir orientar a pessoa aonde procurar ajuda e onde procurar esse atendimento, esse cuidado. Então, muito obrigado, Carla. Quero te agradecer por essa conversa, que eu acho que foi muito importante. Sim. Que até para mostrar para as pessoas, para quem tá passando por isso, que não tá sozinho, que tem ajuda, né? Que pode buscar ajuda aqui. Que vai ser ouvido, que vai ser escutado, que vai ser cuidado, que vai conseguir ultrapassar a sua fragilidade, né? E que vai cada vez melhorar mais, assim. Isso é uma coisa que a gente tem que falar muito em setembro, mas também nos outros meses, né? Mas a gente aproveita o mês de setembro. Isso não aconteça. Exato. Para enfatizar, né, Manu? Enfatizar mais essa temática. A gente aproveita o mês de setembro, né? Que é o mês dedicado a isso. Isso. Mas a gente continua falando sempre. Exatamente. Então, e muito obrigada a possibilidade também, Manu. Eu Como que agradeço. Tu falou, a gente se viu lá no IFSUM, né? Porque lá em Camaquã eu trabalho no CAPS. E aí a gente foi fazer essa conversa, porque foi bem uma conversa, né, Manu? Não foi palestra, porque eu não sou palestrante, disse pra Manu. Sobre esse tema, né? E gerou bastante coisa, né, Manu? A gente estava falando sobre isso, bastante dúvida, né? Então, esse é o objetivo, mobilizar esse sentimento nas pessoas, mas principalmente que elas consigam identificar que se eu estou em sofrimento, eu preciso de ajuda e eu tenho onde ser ajudada, na minha cidade. E que sim, a ideação ou o pensamento suicida ou suicídio acontece, às vezes está bem perto da gente, o adoecimento, a depressão, e a gente não pode pensar assim, eu tô aqui ainda oferecendo, isso não acontece aqui. Não sei por que a Carla e a Manu estão falando isso, isso não acontece aqui ainda oferecendo. Acontece. Acontece e a gente precisa se alertar a isso, né? A tudo que a gente observa ao nosso redor, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Isso aí. É sempre muito importante, né? Isso. Mas então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. A gente pede que quem gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. A gente agradece os patrocinadores, a Focus Energia Solar, a Benoit, que é a nossa patrocinadora master aqui do Dom News, e a Ótica Central e a Peter Bikes. E a gente também fala para quem quiser aparecer ali na TV, só entre em contato com a gente para ficar rodando aqui sempre em todos os podcasts. Um beijo, gente, e até o próximo. Tchauzinho.